gerir a carreira jurídica no meio de tantas transformações? O direito está mudando numa velocidade vertiginosa. Isso também porque o mundo se transforma constantemente. Nesse ano de 2023, muito se falou sobre inteligência artificial, legal design, marketing jurídico, legal techs, concorrência acirrada, saúde mental e vários outros temas. No meio de tantos assuntos e transformações, como cuidar da carreira jurídica, seja você um líder ou ainda um liderado? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre gestão estratégica da carreira jurídica, eu tenho o prazer de receber no Juridicast a Maria Olívia Machado, que é estrategista de carreira e negócios na advocacia, além de ser LinkedIn Top Voice em liderança. A Maria Olívia também é escritora, professora e palestrante. Que honra tê-la aqui com a gente, Maria Olívia. Poxa, muito obrigada por esse convite do Juridicast, Leandro. Uma honra estar aqui, poder falar sobre esses temas que estão sempre aí, a todo tempo borbulhando e são tão interessantes para o mercado. Uma preocupação aí que eu vejo que está realmente passando por todos os profissionais, dos maiores, dos menores escritórios, aqueles já com mais senioridade, os mais novos na carreira. Então é uma alegria poder estar aqui dividindo esse conteúdo com você. Muito bacana. E Maria Olívia, para a gente começar, eu gostaria de trazer a seguinte pergunta. Quais são as áreas emergentes do direito e como que elas estão influenciando a carreira dos advogados e advogadas? O fato é que a gente está vendo aí uma mudança social muito grande. Tá. Esse ano mesmo, como você trouxe, a questão da inteligência artificial entrando forte no mercado, inclusive novas profissões acabaram surgindo, como engenheiros de prompts, essa questão dos dados que já eram muito importantes, estão ficando cada vez mais, que aliás é o que alimenta esses sistemas, a questão da cibersegurança, que está sendo super falada, inclusive a título de curiosidade, hoje essa indústria do crime na cibersegurança é o terceiro maior PIB do mundo, né, perdendo para os Estados Unidos, para a China, né, que é a ordem, depois vem essa questão dos crimes voltados para essa área de cibersegurança, e dentro disso a gente acaba vendo essa área do direito digital, de proteção de dados, a parte de compliance, de governança corporativa, essa questão da sustentabilidade do direito ambiental também sendo muito falada, até pela sigla que a gente tem, está tão aí na boca, que é o ESG, que é o Environmental Social Governance, porque é o que acaba guiando as empresas em algumas tomadas de decisões que a gente precisa para o mundo moderno, a propriedade intelectual, que a gente acabou vendo aí várias discussões, até mesmo da como a inteligência artificial pega esses dados, como reproduz esses dados, a quem isso pertence, briga em Hollywood, briga aí com as pessoas que fazem desenhos, com DALL-E e por aí vai. Então, esse tipo de coisa está influenciando muito a nossa sociedade e essas áreas estão surgindo o tempo inteiro. Recentemente, se eu não me engano, foi na França, foi na Europa, com certeza, se eu não me engano, foi na França, surgiu até um novo código sobre a questão do influencer, né? Como é que essas pessoas precisam se portar. Então, tudo isso são áreas novas do direito que estão surgindo, energias renováveis, o agrotech sendo falado, então borbulhando para que o advogado possa de fato estar antenado, vendo o que está acontecendo. São áreas que trazem aí uma necessidade muitas vezes de uma multidisciplinariedade, de um conhecimento que vai além da lei, do técnico do direito. Então tudo isso traz oportunidades interessantíssimas para o advogado poder se diferenciar, poder se destacar e trazer uma linha de raciocínio que envolve um pensamento crítico, um conhecimento mais amplo para que ele possa, de fato, agregar. As coisas não estão mais só na lei, não estão nas decisões jurídicas, porque não dá definitivamente para acompanhar. Então, a gente precisa ir atrás de estudar, de se qualificar, até para poder ter uma capacidade de trabalhar com a criatividade em prol da justiça, da ética e da resolução desses problemas sociais que a gente vem enfrentando. Bem interessante. E nessa linha, Maria Olívia, um estudo do CEP, né, que é da FGV aqui de São Paulo, revelou que mais de 90% dos escritórios, com mais de 100 advogados, relataram que criaram novas áreas e funções. Mas a pesquisa também mostrou que essa não é a tendência para todos os escritórios. E aí a pergunta que eu trago é, será que a gente pode afirmar que a inovação ainda está muito centrada nas grandes bancas? Olha, eu acredito, Leandro, que em geral sim, pelo seguinte motivo, né? As mudanças no mercado, elas acabam acontecendo numa linha meio lógica. As grandes multinacionais que estão dominando o mercado
começam a sentir necessidade dos consumidores com o objetivo de levar aquelas soluções, aqueles produtos e tudo mais. Essas multinacionais, em regra, contratam as maiores bancas, os maiores escritórios de advocacia para atendê-los. Perfeito. Ou pelo menos ali nos escritórios que atendem, eles certamente estão. E aí essas bancas sofrendo, essas grandes empresas sofrendo a pressão do mercado, também repassam ali essas pressões que aí sentem para essas bancas que fornecem, que prestam esses serviços, né? Até porque regras de governança, de compliance, muitas vezes de diversidade, que eles precisam ter liderança e tudo mais, são exigidas até por uma linha de políticas e de valores que a empresa tem. Então começa com eles e a partir disso o mercado vai sendo influenciado. Além do que, a gente tem que considerar que as grandes bancas acabam tendo mais recursos, não só financeiros como humanos, a questão da visibilidade também, que eles precisam estar aí mostrando essas iniciativas de inovação, mas também a gente tem esse aumento dessa questão da inovação do setor jurídico nas pequenas e nas médias bancas, porque a gente vê também essa facilidade hoje muito maior do acesso à tecnologia. Então, antigamente a tecnologia era voltada para quem tinha muito dinheiro. Com o passar do tempo e até por uma lei de Moore, a gente sabe que a velocidade aumenta e o preço cai, então fica muito acessível. Hoje a gente vê um chat GPT, por exemplo, que qualquer pessoa pode acessar com a internet gratuitamente, você não precisa nem usar, por exemplo, uma versão paga. As tecnologias de gestão de escritório de advocacia, que antes eram caríssimas, hoje você tem soluções muito mais acessíveis. A questão também dessa necessidade de mudança do mercado, embora eu seja um escritório às vezes um pouco menor ou de médio porte e tudo mais, a gente precisa correr atrás, a gente precisa se adaptar e a gente precisa inovar. E claro, a pressão não fica exclusivamente nas grandes bancas quando a gente fala de clientes, né? A gente fala também de todo um mercado aí, pouco a pouco se adaptando, exigindo que os advogados também tragam essas práticas, essa forma de prestação de serviço também no seu dia a dia. Então acaba influenciando as pequenas e médias bancas nessa revolução, nessas mudanças também. E quais são as habilidades e competências mais valorizadas na advocacia na era da tecnologia? Eu trabalho com essa mentoria, essa estratégia de carreira, de negócios, com a mentoria, com coaching jurídico já há 13 anos. E ao longo de todo esse tempo venho observando como os advogados vêm se comportando, aquilo que eles têm dificuldade de enxergar. E definitivamente eu ainda vejo os advogados muito focados na questão técnica do direito, né? Mesmo quando você vai alçando cargos de lideranças em que você precisa assumir novas competências de gestão de pessoa, né? Da inspiração de pessoas, essas competências interrelacionais, de você poder motivar, inspirar uma equipe, desenvolver networking, ampliar o seu ciclo de relacionamento. Os advogados têm uma dificuldade nesse sentido. E aí, a gente amplia não só pelo ponto de vista da técnica do direito, mas a questão de uma maior alfabetização digital. Hoje a gente está no mundo do reskilling e do upskilling, né? Então é você adquirir novas competências ou ampliar a todo tempo aquela história. Quem não está expandindo, está encolhendo, parado você não está no mundo de hoje. Então você precisa estar o tempo inteiro se aprimorando por essas mudanças que estão cada vez mais velozes. Então habilidades como a alfabetização digital, como você realmente buscar estar aí envolvido nas tecnologias necessárias para o seu uso, não é sair correndo disparado para todos os lados naquilo que não faz às vezes nem necessidade, não tem uma necessidade de você implementar. Essa questão da adaptabilidade, a gente sabe que a profissão jurídica é uma profissão que lida com os problemas, que quer preservar a segurança dos seus clientes, mas o mundo está mudando e eu preciso ter essa capacidade de ser mais adaptável, mais flexível, não burocratizar tantos processos, ficar tão reticente ou com medo daquilo que está sendo usado. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa em relação ao chat GPT na advocacia e ainda tem gente que não usa, nem sequer testou porque tem medo do uso. Olha só. Verificar essa tecnologia e é assustador, porque no pool ali de perguntas, um pouco mais da metade que respondeu sim, ainda respondeu que não estava usando, né? Essa questão da gestão de dados para que você possa tomar decisões também, seja com clientes, seja de processos e tudo mais. Essas habilidades interrelacionais, eu saber lidar com os outros, mas é aquilo, para eu saber lidar
lidar com os outros, eu também preciso ter a capacidade de olhar para mim, né? Se eu não me conheço, eu não sei nem às vezes qual que é o impacto que eu tô dando nesse sentido. Um pensamento crítico, inclusive quando a gente pensa nesses prompts, que a gente faz perguntas para esses softwares de tecnologia, aquele que faz a melhor pergunta, aquele que sabe colocar o melhor comando ali, tem as melhores respostas. Então o mundo está mudando demais nesse sentido. A colaboração, né? Essa questão de você realmente dar as mãos. Eu tenho um arrepio assim de ouvir às vezes a arrogância ou a soberba das pessoas do self-made man, né? Eu sou do tipo, eu cheguei aqui porque eu fui aquela pessoa que me sustentei. Se você é criança, se você não tiver alguém para te alimentar, para te ajudar, você morre. Começa daí, né? E a vida inteira a gente precisa de pessoas ao nosso lado para construção, embora as escolas de uma certa forma ensinem isso errado pra gente. E aí quando a gente chega no ambiente de trabalho que a gente de fato precisa dar as mãos cada vez mais por conta dessa multidisciplinariedade, muitos acreditam que esse self-made man, o homem que mora numa ilha, se sustenta. E hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa ter uma capacidade de fato de colaborar, de pedir ajuda e de ajudar, porque é assim que a gente constrói uma carreira de sucesso. E baseado nessa sua resposta, Maria Oliva, volto para o estudo do CEP, né, que quando perguntaram para os advogados e advogadas sobre as competências necessárias, né, para atuação na advocacia, as competências jurídicas ainda apareceram em primeiro lugar. Só que olha que curioso, em segundo lugar já apareceram habilidades, né, e competências de gestão, e em terceiro lugar habilidades socioemocionais. E aí a questão que eu trago é o seguinte: será que os advogados e advogadas estão percebendo que apenas o amplo saber jurídico já não é mais um diferencial? Eu ainda vejo que isso vem melhorando, sem sombra de dúvida. Tá. Se eu trabalhasse com o que eu trabalho em 1990, eu morreria de fome, né? Tá. E hoje eu tenho cada vez mais pessoas me procurando nisso. Qual que é o problema que eu vejo? Às vezes não é nem a falta da percepção que eu preciso melhorar do ponto de vista comportamental. Isso muitas vezes até a pessoa tem por ela mesma, por feedbacks, por leitura e tal, mas dando ainda uma ampla importância, não que não seja importante, pelo amor de Deus, é extremamente importante o técnico, mas isso é uma premissa básica. Esse é o ponto, né? Ou seja, não é diferencial, né? Não deveria ser. Aqui eu não estou dizendo que o advogado, pelo amor de Deus, não tem que ser técnico. Ou você ser um médico e você não ser técnico do ponto de vista, vai operar e não sabe operar. Que maluquice é essa? Não é isso. Até porque é uma carreira técnica, né? É o ponto de você ter que olhar de forma igual de importância para os dois pilares. E aí, Leandro, eu trago um negócio que, assim, eu falo, você está com um problema, imagina que você precisa saber, houve uma alteração legislativa séria, que você não está acompanhando, surgiram cursos e por aí. O que você faz quando, tecnicamente, livros e tudo mais, você não sabe de algo? A pessoa fala, puxa, Olivia, eu vou buscar um curso, eu vou buscar aula, eu vou buscar livros para estudar e tudo mais para me qualificar. E do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista socioemocional, o que eu vejo das pessoas? Elas querem fazer isso exclusivamente de uma forma empírica, sem se qualificar. Então, esse é o erro, esse é o problema. Só que assim, qual que é a primeira coisa que um neném faz quando ele nasce? A primeira coisa, diz pra mim, Lê, qual que é a primeira coisa que um neném faz quando ele nasce? Ele chora. Não, ele respira. E ele chora porque ele respira. Isso solta os pulmões dele, que estão ali juntinhos e tudo mais. Ele chora e respira. A gente passa uma vida inteira sem aprender a respirar, para controlar a ansiedade, para melhorar a dor e por aí vai. Então a gente recebe 24 horas por dia na nossa conta corrente desde o dia que a gente nasce. Isso é uma lei posta. A gente não sabe gerir o nosso tempo. A gente nasce se relacionando, aprendendo a se relacionar com os pais, com o irmãozinho, com o priminho, com os coleguinhas. Aí quando chega no ambiente de trabalho, entra a palavra networking, que parece que é um outro negócio. E a gente começa a usar coisas transacionais, de apertar a mão, de trocar cartão, fazendo isso de uma forma extremamente maçante. Não existe lidernato, existe pessoas com talentos incríveis para liderança, mas é uma competência que você precisa desenvolver. Então eu falo, gente, vocês precisam de treinamento. Quando vocês começam a fazer treinamento para esse tipo de coisa, os maiores sitcoms do mundo são baseados em comunicação. Houve um erro de comunicação ali, começa a piada e tudo mais, começa a zoeira. Então, a gente vive isso no ambiente de trabalho, às vezes de uma forma muito séria. Esses treinamentos, eles precisam ser feitos para as pessoas se qualificarem e saberem, de fato, se portar e usar o melhor dessas competências a seu favor. Quando você toma consciência disso,
você leva a tua carreira para um outro patamar. Bem interessante. E, Maria Olívia, voltando para a questão da tecnologia, no seu entendimento, quais são as principais tendências tecnológicas que estão moldando a prática jurídica atualmente, além de inteligência artificial, que a gente já falou bastante aqui, né? Eu vejo a questão do blockchain, né? Muito usado aí para as transações, para contratos, para a autenticidade dos documentos, está trazendo aí uma maior segurança, uma transparência nas transações, para tentar evitar a questão das fraudes e tudo mais, né? O Legal Analytics, essa questão da jurimetria, que também está sendo muito trazido pelas tendências, pelos padrões, pelas possibilidades, o impacto aí na melhoria de tomada de decisões estratégicas também, quando a gente tem essa questão dos estudos de dado, então a gente consegue prever cenários, a gente consegue essa otimização em relação aos rumos que vão ser tomados, e os softwares de gestão jurídicas também, que vem trazendo aí uma maior facilidade no gerenciamento de casos, no gerenciamento de documentos, na questão de faturamento, de escritório de advocacia, então ajuda na organização, na produtividade, na questão do relacionamento com clientes, e aí a gente tem aí uma série de consolidações de Lotex que vem surgindo na área jurídica e tal, para ajudar nesse sentido, né? Então, vale a pena estar sempre de olho no radar, no ecossistema de iniciativas que estão surgindo nesse sentido, e às vezes não está diretamente ligado ao direito, mas são outras iniciativas tecnológicas que a gente também pode usar a nosso favor. E aí, explorando, Maria Olívia, ainda mais a questão da carreira jurídica, né? Não tem como a gente deixar de fora dessa conversa a formação, né, dos advogados e advogadas. E aí a questão é, como as instituições de ensino estão se adaptando para preparar os estudantes de direito para essas mudanças, sobretudo tecnológicas, né, na carreira? O que eu vejo é que eles vêm aí, né, trazendo essas matérias, então, de incorporação de disciplina, de direito digital, a questão do blockchain, né, a SPM, por exemplo, estava com a iniciativa também de ter aí no seu corpo de matérias da graduação, a questão do marketing jurídico e tudo mais, justamente para oferecer para os estudantes uma visão um pouco diferenciada e um pouco mais adaptada ao que está acontecendo no mercado. Mas, por outro lado, é assim, quando a gente vai para uma linha de MEC, daqui a 2 semanas, por exemplo, eu vou dar um curso de um MBA de gestão jurídica e eu vou lá dar a matéria de liderança, em que você vê que é um final de semana com 4 horas de aula numa sexta, 4 horas de aula no sábado de manhã, 4 horas de aula no sábado à tarde, 4 horas de aula no domingo de manhã. Eu vejo isso para uma pessoa ficar focada e assistindo, o tempo 4 horas online é um tempo muito longo. Quando a gente pensa no MEC, ele tem uma burocracia para a gente poder fazer essas mudanças em tudo que precisa ser ensinado. E aquilo que o mercado está exigindo, porque o ponto é o seguinte, poucas coisas são tiradas como necessidade. A gente não pode tirar como base as necessidades de quantas matérias que a gente tem na própria faculdade de Direito e os princípios e aquilo que liga a profissão à tua capacidade de exercê-la para você aprender na faculdade. E não dá para você estender uma faculdade de Direito por 10 anos. Com certeza. Então, mudou muito a forma como a gente tem o acesso ao conhecimento hoje em dia. Então, o que eu vejo? Ao invés de a gente ficar dependendo tanto dessas instituições, no caso, na formação da faculdade, que, de fato, a gente precisa sair, sim, de uma era industrial de formação para uma era mais voltada a um pensamento crítico, a você ter mais discussões de casos que realmente são mais similares à vida real, ao invés de ficar ali descobrindo o valor de X, basicamente, que é o que a gente faz ao longo de escola e faculdade, com as devidas alterações de área de foco, a gente precisa ter essa ampliação de discussões, de empreendedorismo, dessa capacidade de colaborar, formação de grupos, etc. e tal. Mas a gente também precisa ter uma proatividade de ir atrás do nosso conhecimento. E hoje, com a internet, quando você pega o YouTube, quando você pega a facilidade de acesso a livros, a tratados das mais diferentes regiões do planeta, quer estudar direito comparado? É assim hoje em dia. Então, a gente também precisa ir atrás. Então, eu vejo muitas vezes uma certa passividade. Ou terceirização, né, Maria Olívia, de responsabilidade. Passividade, terceirização, vitimização, como você quiser chamar. E a gente precisa adquirir uma mentalidade empreendedora na nossa carreira. E quando eu falo de mentalidade empreendedora, não é você necessariamente abrir o seu escritório de advocacia, não, é você tratar a sua carreira como um business. Porque o mercado está cheio de concorrentes e aqueles que estão correndo
correndo atrás de se qualificar, aqueles que estão correndo atrás de realmente entender as necessidades que o mercado está trazendo e se diferenciar, aqueles que saem na frente. Então não tem perdão, é diferente do ambiente familiar, que você muitas vezes comete erros e tudo mais e você é perdoado. O mercado não perdoa e a gente precisa ter essa capacidade de avaliar e ir atrás. Você tem internet hoje e tudo mais, o conhecimento está à disposição, eu preciso procurar, eu preciso me qualificar e ter essa atividade de me diferenciar. E nesse contexto de muito conteúdo, né, inclusive de cursos, livros, qual que é a importância, Maria Olívia, da curadoria, né, da escolha? Porque é humanamente impossível consumir todos esses conteúdos, fazer todos os cursos. E aí me parece também ter uma responsabilidade de saber fazer boas escolhas. Hoje a gente vive o FOMO e o JOMO, né? O FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, e o JOMO é o Joy of Missing Out, que é o prazer de ficar de fora. E a gente precisa colocar essas duas coisas assim com muita clareza, tê-las com muita clareza nas nossas vidas, porque o Joy of Missing Out, a gente precisa entender que o mundo é dividido entre aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que eu não sei, aquilo que eu não sei que eu sei e aquilo que eu não sei que eu não sei. Aquilo que eu não sei que eu não sei, num gráfico pizza, acho que eu diria que 98%, devido à quantidade de conhecimento que está sendo produzida hoje em dia em todas as áreas. E aquilo que eu sei é muito pequenininho. Então eu preciso começar a ter foco. Acho que o foco é uma das características, uma das qualidades, uma das competências que fazem muita diferença no mundo de hoje. A grama do vizinho é mais verde, ainda mais fabricada pelas redes sociais, é uma loucura, porque a gente só vê os prêmios, as conquistas, etc. e tal, quando na realidade o dia a dia, as dificuldades, os desafios, a gente acaba não vendo. Então as pessoas acabam se colocando nessa linha de que não, eu acho que agora faz sentido eu ir por esse caminho, agora para outro, e eu não consigo nem escolher, nem entender aquilo que eu quero. Então, para eu entender o tipo de conteúdo que eu preciso me conectar e me qualificar e aquele que eu não vou fazer, eu falo que é a imagem a linha do quebra-cabeça. Quando você pega um quebra-cabeça de 5.000 peças que você vai montar, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, logicamente, é olhar a imagem da capa. Porque se você não olhar a imagem da capa, você pode começar a montar um cavalo, sendo que a imagem da capa era um castelo, né? Então você olha aquele castelo, por exemplo, e você vai ali separar as peças, montar a borda, etc e tal. Quantos não tem essa imagem da capa, da onde quer chegar, daquilo que quer atingir, e começa a montar de qualquer forma essas peças e, de fato, aí elas não se conectam. E aí você não chega a um denominador comum. Então, foco em entender quais os caminhos que você vai seguir, porque realmente o resultado vem da consistência de você ir ali adaptando a linha startup, né? De você testar, errou, pivota, acertou, continua, dentro de um raciocínio, dentro de um foco. É um diferencial competitivo fantástico hoje em dia. E você mencionou empreendedorismo, né, Maria Olívia, que não necessariamente significa abrir um escritório, mas essa mentalidade empreendedora me fez pensar na carreira do advogado e advogada autônomos, né? E aí a pergunta que eu faço é como que um advogado autônomo se adapta às mudanças tecnológicas? Eu acho que a primeira coisa, quando se fala muito de tecnologia, e esse ano me perguntaram muito sobre isso, né? Por conta dessa loucura da inteligência artificial e tal, o que eu faço? Falei, gente, tecnologia é um segundo plano. O primeiro plano é eu saber aquilo que eu preciso. Qual que é o meu modelo de negócio? O que os meus clientes precisam? Quais são os processos internos? E nisso a gente precisa entrar numa linha de gestão. Eu preciso entender quais são os meus processos, o que eu quero atingir, o que eu preciso fazer, quais áreas do direito eu presto, que tipo de serviço o meu cliente quer, meu modelo de negócio, para eu falar, bom, então dentro disso, deixa eu entender no mercado quais são as tecnologias adaptáveis a isso. É claro que as grandes organizações, nesse sentido, elas são mais burocráticas para uma mudança pelo próprio tamanho. É você pensar numa baleia e num golfinho. Quem é mais ágil? Quem movimenta mais rápido? Os menores escritórios, por uma maior facilidade dessa movimentação, eles podem implementar isso mais rápido desde que queiram, né? Então, a partir do momento que eles entendem quais são essas tecnologias, eles precisam aprender sobre essas novas tecnologias, estarem atualizados para poderem se manter competitivos. E aí faz sentido você participar de cursos, de workshops de tecnologia, ler, buscar materiais nesse sentido, acompanhar e, naturalmente, ser flexível nessas mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, para você trazer uma automação de tarefa, novas formas de comunicação, de colaboração entre equipe, novas áreas de prática, tudo isso pode fazer sentido dentro de uma avaliação estratégica, não, né? A toque de caixa, que você, sem pensar, que você
possa fazer para você, de fato, estar aí à frente, na vanguarda, ou pelo menos acompanhando de uma forma bacana o que vem acontecendo no mercado jurídico. Muito bom, Maria Olívia. A gente está caminhando para o final e para a gente fechar, como uma última pergunta, no seu entendimento, quais são as tendências para a carreira jurídica do futuro breve, né? Olha, o que eu vejo é que as pessoas definitivamente precisam estar acompanhando essas tendências. O advogado de fato, cada vez mais ele vai se tornar um consultor muito mais estratégico. Eu digo que o grande advogado que tem um diferencial hoje em dia é aquele que, de fato, é focado na estratégia de solução para o seu cliente. Ao invés de um solucionador de problemas, ele é um estrategista de soluções. Quando mais ele consegue entender e ser um business-oriented, um advogado voltado para o negócio, seja, mas é pessoa física, então voltado para essas necessidades, com a visão, porque existe o foco no cliente e o foco do cliente. É você ter esse foco do cliente para você, de fato, ser um consultor estratégico, estar do lado dele. Essa questão do trabalho remoto e flexível, a gente vê toda hora, as empresas estão voltando para o presencial e não sei o que lá, e uma briga, e as pessoas dizendo, eu não quero mais trabalhar presencialmente, eu quero pelo menos ter essa linha mais híbrida e tudo mais. É claro, eu preciso entender as necessidades do meu cliente, para eu reter talentos e tudo mais, eu preciso adaptar essa flexibilidade. Eu vejo que o grande problema do trabalho mais remoto e flexível se chama liderança. As pessoas não sabem ser bons líderes e, por conta disso, bota todo mundo no presencial para um microgerenciamento. Veja, o trabalho híbrido, ele pode funcionar muito bem com uma equipe bem gerida. Especialização em novas áreas, então essa mudança está cada vez mais constante e o profissional, ele precisa ser um especialista. Por que é um especialista? Mas, Olívia, você acabou de dizer que eu preciso ter um olhar mais amplo, eu preciso ter um foco para entender tudo que se conecta àquela área com o objetivo de eu ter um diferencial. Então, veja, se eu sou um advogado, eu vejo muitos dizendo, eu atendo no nicho empresarial. Nicho empresarial? Então, quer dizer, você atende empresa de energia, de tecnologia, de... É muito amplo, né? de telecomunicação. Cara, você é um monstro, então, entendeu? Assim, os nichos, hoje em dia, eles têm uma complexidade absurda. Para eu ser um profissional diferenciado nisso, a quantidade de conhecimento que eu tenho que adquirir em áreas que se conectam a esse setor é gigantesca. Se eu não faço isso, eu sou mais um, porque eu não consigo aprofundar nas minhas soluções, no meu pensamento crítico e nas estratégias que eu levo para aquele mercado, para aquele cliente. Então, isso é fundamental para essa integração das outras áreas. Então, aqui numa linha de resumo que eu vejo como tendência, são os advogados como consultores estratégicos, essa questão de conseguir implementar a possibilidade de um trabalho remoto e flexível, pode trazer o híbrido, mas agregar a tecnologia e facilitar o acesso do cliente também nesse sentido. Essa especialização em novas áreas, especialização, focar em nicho e tudo mais, para que você se integre com a multidisciplinariedade que o mercado exige de você. Muito bom, Maria Olívia. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e espero que você possa voltar mais vezes. O prazer foi todo meu, Leandro. Precisando é só chamar. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.